Em 95, 1995, cheguei à igrejinha, eu acho que no começo do ano, estava 3 meses já em igrejinha, quando eu assumi o Ministério dos Jovens, líder da juventude, vice-líder. Eu era vice-líder do Vilmar Almeida e fiquei durante um ano de vice do Vilmar Almeida e depois assumi a liderança por 12 anos ininterruptos. Mas antes de 95, eu estava em Três Coroas trabalhando com o pastor Ademir. Eu me converti em 85, junho de 85. Aliás, fevereiro de 85. Me batizei em junho. E lá foi algo também semelhante. Lá em Três Coroas, eu estava aí 6 meses na igreja, eu já era vice da juventude. E depois de um ano eu já era o líder e fiquei por 8 anos. E quando Deus me chamou para a igrejinha com uma missão muito específica, 93, Deus me chamou para a igrejinha com uma missão muito específica. Eu não entendi, eu só entendi depois que estava aqui qual era o meu trabalho. Mas eu resisti ainda em Três Coroas porque eu gostava, tinha nascido lá, tinha muita amizade e não podia sair correndo de lá para cá. Então isso eu resisti por 2 anos, o chamado de Deus para vir para a igrejinha. E até que, de repente, aquelas amizades foram se desfazendo, as pessoas... Eu já não era mais, parece que eu era um estranho na igreja. Eu sabia que estava na hora de sair. E foi quando eu vim para a igrejinha. E como eu comecei dizendo, assumindo logo a juventude aqui, não é porque eu tinha experiência, eu não tinha experiência de trabalhar com jovens, não tinha. Mas Deus estava me chamando para aquilo. E eu vim de uma igreja que tinha aí, sei lá, eu acho que o máximo que a gente teve foi 60 jovens, que ia da adolescência a 40 anos. E de repente aqui nós já tínhamos 120, eu lembro que fiz num retiro, numa semana da Oktoberfest, a primeira semana de Oktoberfest, não lembro o ano, eu fiz um retiro com 150 jovens. E eu não tinha nem vice para trabalhar comigo. Fizemos esse retiro. Então, tu tinha uma grande equipe? Não tinha uma grande equipe. Eu trabalhava sozinho, era todos por um e um por todos. Todos olhavam e um fazia, e depois um fazia e todos olhavam. Era assim mesmo. A gente não tinha equipe. A gente planejava tudo meio em cima da hora. E eu não sei, era pela graça de Deus que as coisas funcionavam. E dava certo, a gente ia empurrando e as coisas iam indo. Mas eu já cheguei aqui cantando, né? Não sei como. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei, estava com um grupo de jovens, deram o violão, comecei a cantar no meio deles. Daqui a pouco tinha uns 20 ao meu redor, eu cantando ali, aqui igrejinha. E dali eu comecei a cantar na igreja, nos especiais, e não lembro, de repente eu estava no louvor, não sei o processo que começou. A gente ia fazendo. E aí surge a necessidade de montar uma banda. Foi aí que veio o pastor Anderson. Eu não tinha tecladista, e o pastor Anderson tinha 14 anos. Começou a tocar teclado. Fazia 3 acordes. As músicas tinham que ficar tudo em dó, porque a gente não podia mudar dali, porque então a gente se lascava cantando alto ou muito baixo às vezes. Eu fiquei 12 anos nesse trabalho, e depois ainda com os jovens. Deus Michel assumiu a juventude e eu continuei com louvor. E com louvor eu estou 27 anos ininterruptos. É bastante tempo. Quando eu cheguei aqui eu tinha cabelos
meus cabelos eram pretos. Aqui eu casei em 97. Casei. E meu ministério continuou com o apoio da minha esposa, Rosana, que nunca veio intervir, tu tá ficando muito tempo fora. Não, ela nunca complicou com isso e sempre me empurrou para fora para dizer, vai fazer, vai visitar, vai atrás, né? Nunca atrapalhou. Não podia andar junto, mas me empurrava para o ministério, porque uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi do ministério. Eu não podia parar com o ministério. Se fosse para casar e interromper o ministério, então eu não casaria. E ela entendeu isso muito bem. Então sempre me fortaleceu no ministério. Deixava de comprar roupa para ela, para comprar para mim, porque ela dizia, tu tá lá na frente, eu não estou. Então isso me fortaleceu muito no ministério. Aí uma das coisas que eu vejo também que foi muito bom, o meu relacionamento com o pastor Olavo sempre foi muito fortalecido, sempre foi muito bom, tanto com os filhos dele. Então eu tinha liberdade de fazer o meu trabalho. Nunca o pastor Olavo questionou, porque a gente adquiriu muita confiança em tudo que fazia. E o impressionante de tudo isso é que aí a gente vai ganhando espaço dentro da igreja. Eu poderia ter avançado muito, mas eu sempre fui muito retraído. O avançar para mim dentro do ministério, eu sempre penso assim, eu tenho que dar conta. E às vezes aquilo que está nas minhas mãos eu não estou quase que dando conta de fazer. E aí passaram-se 27 anos, a gente entrou com célula. Aí veio a ideia de equipes, trabalhar com equipes. A gente entendeu que não dava mais para trabalhar sozinho, que não dava mais para caminhar sozinho, que tinha que se reinventar, que tinha que investir em pessoas, que parece que a moeda do reino de Deus é pessoas. Então é isso que se valoriza, que deve se multiplicar no reino de Deus. E é o que mais deve ser valorizada, pessoas. E aí nasce essa paixão, quando começamos com célula, essa paixão muito mais fervorosa por pessoas. Aí a gente se matava correndo atrás de pessoas, criando célula, grupo, discipulando. E hoje estamos aí completando quase 50 anos de ministério. E desses 50 anos, metade, e mais 2 anos, 27 anos, eu faço parte dessa história. E eu acho que eu estou na metade da geração que se criou, que cresceu nessa igreja, né? Tem aí a irmã Edila, que é da primeira geração. Aí vem eu, que estou na metade aqui, né? E vem nossos filhos, que estão começando agora, nos olhando. Quando eles olham para a gente assim, dizem, nossa, está 27 anos na igreja, estão aí no ministério há 2, 3 anos. E quando eu olhava e via eles comentando, via obreiros, eu estou há 40 anos na igreja, eu disse, meu Deus, eu nunca chego lá. Mas eu já estou convertido há 37 anos. E 27 anos aqui em igrejinha. Agora estamos dando, acredito que o terceiro passo dentro dessa missão da Igreja Assembleia de Deus Comunhão Familiar, que é o pastor Anderson, que captou muito mais ainda ampla a visão de trabalhar com equipe, aonde ele é um paizão, que ele abre as asas e abraça todo mundo para andar debaixo das asas dele, né?
e é aquele que você não pode apresentar um projeto que ele te manda fazer, né? Porque ele acredita muito no potencial se você tem um potencial e tem um projeto, tu diz para ele diz, então vai e faz, monta uma equipe e vai e faz. Ele abre esse espaço para a gente. Isso é muito bom, isso evolui dentro do ministério. E dentro dos tempos bons e dos tempos ruins dentro da igreja, que nesse ministério, a gente passou quase que por tudo, mas não por tudo como passou o pastor Olavo. A gente não foi perseguido, o pastor Olavo foi perseguido. Os mais velhos desse ministério foram perseguidos, foram humilhados, sofreram. Os que começaram essa obra, que plantaram as primeiras pedras aí, né? Eles foram perseguidos, sofreram. Eles não dormiam, eles gastavam noites e noites orando para que hoje a gente tivesse um templo, 2 templos praticamente, né? Tem um está quase pronto. Eles gastaram esse tempo de oração, de investimento, de planejamento, e eram poucos. E o que eles fizeram quando eram poucos, hoje nós muitos não estamos fazendo, acho que nem a terça parte do que eles fizeram quando eles eram 2 dúzias de pessoas. E nós somos centenas. E não estamos atingindo o nível que eles chegaram quando eles eram umas 2 dúzias. Tem um obreiro que ele sempre comentava quando ia em Três Coroas, quando a igreja de igrejinha cabia dentro de uma Kombi. Eles botavam toda a igreja dentro de uma Kombi e iam para outro lugar visitar outra igreja, para um outro culto. Quando cabia dentro de uma Kombi, eles fizeram muito mais do que nós hoje estamos fazendo, quando somos centenas. Então eu acho que temos que conferir algumas coisas, né? Mas vamos chegar lá, a gente está se engajando. Bonito que a gente vê equipes de trabalho se formando em todos os lados, e isso vai trazer um grande resultado. Quero agradecer a oportunidade, essa parte da minha história, daria para botar num livro, né, de 3, 4 páginas, mas essa parte da minha história nesse ministério da Assembleia de Deus Comunhão Familiar. Obrigado. O que eu tenho a dizer para a geração futura e para nós mesmos que estamos ainda engajados no ministério? Qual a visão do futuro, qual a esperança que eu tenho para este ministério, para essa igreja? Eu sempre creio muito em profecias e a profecia para mim ela se apaga logo, ela não se confirma no meu coração quando ela não procede de Deus. Há uma desconfiança. Mas Deus tem nos prometido algo grande para essa igreja, que é um avivamento. E tudo tem se projetado, se planejado nessa direção. Deus tem nos dado ferramentas, ou seja, pessoas extremamente capacitadas para algo grande que está para vir por aí. E o que eu espero da nova geração que vem é que venha se engajar cada vez mais nesse trabalho, se preparando. Eu vi a Mara comentando numa das pregações, e esperamos receber gente do mundo todo, e ela disse: quem de vocês está estudando espanhol, quem de vocês está estudando inglês, para se comunicar com essas pessoas. Então, é um planejamento para o futuro, porque cremos que acontecerá isso. Então temos que nos preparar para esse futuro que eu creio agora, começa o ano que vem. Amém?